Vamos falar de Alemanha, eleição alemã, direto de Portugal, com o nosso Carlos Rottmann. Oi, Carlos, muito bem-vindo. Bom dia, Mauro. Bom dia, Mauro. Bom dia, comunidade do canal do Jones aí. Uma alegria enorme. Não muitas alegrias, né? Mas acho que é importante falar nessa conjuntura com vocês. E obrigado pelo convite. Tô vendo a bandeira palestina aí, atrás? Com certeza. É uma causa de vida, não é só... Isso não é uma questão de temporalidade, mas acho que para mim, é uma risca moral e ética política na história contemporânea. Quem se acovardar diante da questão palestina não está no nosso campo político. Então, acho que é importante reforçar esse elemento. E já salientando de início aqui, Maurício, é uma questão que divide muito na Alemanha. Há vários movimentos contra a AfD, extrema-direita, mas é proibida a bandeira palestina, por exemplo. Isso é uma questão muito forte na Alemanha. Podemos discutir mais à frente também. Tá bom. Não, e aqui, alguns ataques aqui de sionistas ao Hamas e ao Hezbollah, que são grupos, gente, é a cultura deles, né? É uma terra do Islã, né? São muçulmanos, mas são eles que fazem a resistência. E aí, ao lado dos comunistas, inclusive, ao lado de outras forças, né? Ao lado de outras forças. Tá? Há uma frente, por exemplo, em Gaza, na Palestina, entre o Hamas e a Frente Popular de Libertação pela Palestina, né? Atuam em frente, né? Então, ataques ao Hezbollah e ao Hamas são, na verdade, não sei qual a tua opinião, mas na minha opinião, são, ao fim e ao cabo, ataques sionistas, né? Sim, porque no fundo o Hamas, como alguns denominam, ele é uma organização bem mais complexa e mais heterogênea do que a gente pensa aqui no Ocidente, porque essa imagem que constrói como organização terrorista islâmica, mas dentro desse setor existe, claro, setores ligados ao movimento de libertação, ligados aos comunistas, historicamente. Então, acho que é importante negritar isso e entender que aquilo claro que o que solda também tem a ver com o Islã, com a história do mundo árabe, mas é uma força de resistência ao projeto colonial e racista de Israel. Acho que é importante sempre evidenciar claramente isso, assim, não podemos ter dúvidas sobre isso. Sim. Bom, queremos te ouvir sobre a eleição alemã, vitória da direita e vitória da extrema-direita também. Até se você quiser, já coloquei a apresentação aqui, só você mandar, a gente bota na tela. Eu até coloquei, Mauro, esses slides aí, eu acho que dos partidos. Eu queria fazer um balanço geral antes de aprofundar os resultados e nós fazer uma pequena recapitulação daquele encontro que tivemos há alguns dias, que para mim, além da vitória da CDU e CSU, que é uma coligação, que é o mesmo partido, mas na Bavária tem outro nome, a crescimento substancial da extrema-direita. Eu acho que é preciso dizer isso, e num país que tem a experiência do nazifascismo, é importante isso ficar muito alerta no nosso radar aqui. O outro elemento que eu queria poder negociar assim, de forma mais geral, antes de avançarmos, é o crescimento na reta final do The Link. Eu acho que isso é observar que houve um processo de radicalização política ali, houve claramente um processo de um alargamento da campanha para o território, e aí a gente vai comentar Berlim, né? É um reflexo um pouco de Berlim, um voto urbano, mas, sobretudo, para mim, que eu acho que é o mais importante para pensarmos o Brasil, já que esse é o programa Manhã Brasil, é a derrota acachapante do SPD, que é o Partido Social Democrata Alemão, que equivale mais ou menos o PT no Brasil, tá, com todas as suas diferenças. Porque, no fundo, tentou, e tem vindo numa tática de aplicar uma agenda neoliberal com áreas progressistas. Eu acho que isto no caso alemão, é a falência dessa tentativa de aplicar uma agenda neoliberal dizendo que é de esquerda. Então, acho que é um sintoma muito claro, digamos, desse limite político nessa conjuntura, Mauro. Acho que esse seria o primeiro ponto que eu queria poder só introduzir o tema, assim, para nós poder aprofundar. Tá sem voz. Tá sem som. Perdão. Perfeito. Vamos lá. Posso botar na tela? Pode. Pessoal, desculpe se eu tô um bocadinho aí com tosse, eu tô bastante gripado ainda, passei a semana gripado, então me perdoe qualquer tosse, qualquer...
Então, assim, eu esqueci de salientar anteriormente, o Partido Liberal, aí, que é uma espécie de novo no Brasil, que fazia parte do governo semáforo lá com o SPD, acabou por ficar fora do parlamento. Mas depois a gente aprofundar aí. Pode passar, Mauro, o próximo slide, que eu acho que era importante tratar aqui quem é Merz, Friedrich Merz. Por essa foto vocês vão reconhecer que é bastante antiga, mas o Merz sempre representou dentro do Partido Social Democrata, perdão, da CDU, Social Cristão, a ala mais à direita, enquanto Merkel, vinda de uma da Alemanha Oriental, representava uma ala mais centrista. Essa tentativa dela, do Schroeder, que a gente comentou no encontro anterior, de representar um tipo de pacto político em que vocês uma hora governam, uma hora que a gente governa, e tudo, mais ou menos a mesma agenda. O Carlo Surdo vai dizer que é o monobipartidarismo competitivo, que é um pouco que vem dirigindo a Alemanha nos últimos tempos. Só que o Merz, depois de perder, digamos, a disputa com a Merkel, vai se afastar da política e vai para o mundo empresarial, porque ele é um advogado, então ele ficou um homem muito rico no mundo empresarial. Com a aposentadoria da Merkel, ele tenta novamente ascender a liderança do partido e não consegue. Ele só pela terceira vez que vai conseguir, digamos assim, ganhar a disputa para ser o presidente do partido, secretário-geral do partido. E claramente que eu acho que é preciso nós entendermos que no contexto alemão isso tem muito significado, que é o fato de ele ir mais à direita. E quando mais à direita, não é que a diferença entre o Lichten e ele seja brutal, mas do ponto de vista do espaço público, Mauro, existe uma construção e uma legitimação das pautas que são neofascistas, são reacionárias, e aqui acho que o elemento fundamental, e se puder passar o próximo slide que eu trouxe, Mauro, que é que algo que nós comentamos anteriormente, no encontro anterior, que é a questão da imigração na Alemanha. Ela tem vindo a crescer nos últimos 40 anos, esse gráfico eu já tinha apresentado naquele momento. Eu acho que é significativo nós entender isso, porque quando a gente pensa em extrema-direita no Brasil, a gente não pensa a questão da imigração, a gente vai pensar muito mais na questão indígena, na questão do povo negro. Aqui na Europa e nos Estados Unidos, com essa mudança do neoliberalismo, em que os fluxos migratórios passam a vir do sul global para o norte global, mas especialmente para o chamado capitalismo central, Mauro, isso é um fator de determinante na recomposição social e do ponto de vista da sociologia. Ela vai mudando a classe trabalhadora também. E este é um elemento que a Merkel, digamos, ter uma sensibilidade, digamos assim, não tão reacionária do ponto de vista retórico, ela não encampa esse discurso. Agora, qual o elemento fundamental aí, Mauro, se puder colocar outro slide para poder avançar e não gastar muito tempo, é este aqui, que eu não pude apresentar no último encontro, porque aqui claramente existe uma mudança na composição da classe trabalhadora. Se a gente olhar para aquelas linhas ali, vai ter uma diferença entre estrangeiros, extracomunitários e nacionais. Então, o azulzinho são estrangeiros, no modo geral. E o extracomunitário significa que são estrangeiros que não pertencem à comunidade europeia. Então, vou dar um exemplo claro. Quando a gente olha para a Alemanha, vai ter muitos portugueses lá, vão ter muitos espanhóis, então são considerados estrangeiros que pertencem à União Europeia. Aí os extracomunitários estão em laranja, que pertencem ao Brasil, que pertencem à Turquia. Então, se nós olharmos para a Alemanha aqui, a gente vai olhar que a força de trabalho ativa, Mauro, estrangeira, significa dos 20 milhões de imigrantes que tem na Alemanha hoje, basicamente 16 milhões são força de trabalho ativa, ou seja, disponível para o mercado de trabalho. Isso se olhamos aqui no laranja, varia em torno de 60%. O que eu estou tentando aqui, com esses dados, mostrar? Que, do ponto de vista do capitalismo europeu, o trabalho imigrante ele cumpre duas funções. Uma delas é suprir trabalhos que os trabalhadores alemães, do modo geral, não querem fazer, que são trabalhos cada vez mais precários, mais pauperizados. Acho que é importante ter isso em mente. A segunda ele acaba por servir como um pêndulo de rebaixamento dos salários. E é aqui que a extrema-direita vai capturar. E é importante negociar. Isso não é culpa dos trabalhadores imigrantes na Europa. Isso tem a ver com a própria dinâmica do capitalismo, em que ele vai encontrando um mecanismo para manter a sua taxa de lucro. Então,
é aqui que a extrema-direita vai pegar e vários vão dizer, tá vendo? Se você ganha menos, se você não tem trabalho, a culpa é dos imigrantes. E aí, o problema do capitalismo é transposto para os imigrantes. Então, isso acho que o Merz, enquanto homem muito mais à direita do que a Merkel, capta esse elemento, Mauro. Então, aqui para mim é um fio interessante. O que, nesse ponto de vista, então, é um ponto de união entre o Merz, então, mais uma vez, né, o Friedrich Merz é o vitorioso da CDU, do Partido Democrata Cristão, da direita tradicional. Não. Mas isso é um ponto de unidade entre o discurso dele e o discurso da extrema-direita, né? Exatamente, estão no mesmo lugar. E entra um pouquinho a questão da Sarah Wagenknecht também, com outras nuances, mas ela também tenta galgar esse elemento. Mauro, pode passar os slides, que vai ser rapidinho, só porque eu acho que uma das coisas que eu mais acentuei, é triste ser, às vezes, profeta da maldade. Mas... Acertou na mosca, homem. Não, porque isso, quem estuda história alemã, quem estuda Alemanha, eu tenho origem germânica, tenho uma vida com a Alemanha, este é um elemento fundamental, que gente, não existe, não teve reunificação, o que houve foi uma adesão, uma captura da parte oriental da Alemanha para a Alemanha ocidental, e isso vai ter várias implicações eleitorais. Mas pode passar, Mauro, que eu acho que esse que a gente comenta mais à frente. Então, só dizer, então, aqui, onde está laranja é a antiga Alemanha Oriental, que pertencia ao campo socialista. Né? Em amarelo maior, aqui à esquerda, é a Alemanha Ocidental, que sempre teve aí nesse universo capitalista. Tá? E aí, em 89, né? 89 para 90 foi a transição ali. Né? A transição para a incorporação da Alemanha Oriental pela Alemanha Ocidental. Vamos lá. Exatamente. Então, esse aqui foi o dado que encontrei em português mais recente, e ele está na mesa também, que é a questão da guerra na Ucrânia. O Meres é um atlantista, assim como o Loftus, o Pistorius, são todos atlantistas. E essa retórica dele, digamos assim, muito efusiva em defesa da Ucrânia, no último debate ele fez de uma forma toda emotiva. Então, qual que é a questão que se coloca aqui dentro da Alemanha nesse momento? O custo que é a guerra da Ucrânia. Enquanto a FD tem uma postura claramente, não é que ela é pró-Putin, assim, em geral, porque é isso que eles construem, ela é contra a guerra, porque ela entende que isso é uma guerra serviçal aos Estados Unidos, e em que os trabalhadores alemães, de modo geral, estão pagando um custo muito caro pela guerra, em relação ao gás, a recessão econômica alemã passa por esses elementos. Então, este é um eixo que é mais complexo e tem mais nuances, principalmente entender a postura do Merz. Aí que o Merz se divide claramente da FD e da própria da Sarah, em que é entender qual que é o papel da Alemanha na Europa. E claramente, onde ele disse, eu mandei um pouco da tradução para o Mauro ontem, enquanto ele falava, que a Alemanha vai ter que cumprir um papel de liderança na Europa. Ela vai ser um elemento de fundamental de reorganização da defesa, de uma estratégia de defesa autônoma em relação aos Estados Unidos. Então, ele basicamente se coloca, assim, uma grande figura para substituir o Macron, visto que o Macron tem enfraquecido na França, com todas as questões internas da França. Tanto o Scholz quanto o Merz, ou seja, tanto o social-democrata quanto a democracia cristã, apoiam a continuidade da guerra. Exatamente. Só a extrema-direita é contra. Então, vocês imaginam o quanto não vai faturar essa Alice Weidel, porque a guerra me parece que é bastante impopular na Alemanha, né? Mauro, e pode passar o próximo slide, que eu acho que vai ajudar a entender qual que é a questão que se coloca aqui. O custo financeiro para a Alemanha, depois pós-Covid vem a guerra no território ucraniano, vem toda a dependência do gás liquefeito de petróleo nos Estados Unidos e cortam o Nord Stream 1 e 2. O que coloca aqui? É uma brutal inflação também, Mauro, e as pessoas estão sentindo na Alemanha que a sua vida está a piorar. E quando fala piorar, as pessoas não poderem ligar o gás no inverno, não poder aquecer a casa no inverno. Num país que é extremamente frio, isso é um custo brutal. Então, o que mostra aqui essa lâmina, que eu não consegui nem tradução, gente, mas nem traduzir, mas eu acho que é importante nós percebermos aqui. Quais são os grandes problemas, as preocupações que estão colocadas pelos alemães? E o Merz fala, certo, do clima, ele fala cada uma delas. Então, ontem, acho que eram, não lembro exatamente a hora do Brasil, Mauro, mas eu mandei para o Mauro, acho que eram umas 5 da tarde, 6 da tarde, ele fala claramente, a minha preocupação é
a imigração e a segurança. Peço desculpa, gente. Tamo mal, hein, cara? Você aí, eu aqui. Tão mal. É a imigração, a segurança interna. Isso foi uma pauta central da Alemanha nas eleições. Então, tem a ver com aquilo que a gente falou anteriormente aqui. O 44% ali é imigração. Exatamente. E asilo. Peço desculpa. E 36% é o quê? A situação econômica, Mauro. Ah. A E situação aí, econômica. 17%. É o Energia. clima, energia, tudo isso. Perfeito. Depois custos e salários, ou seja, o custo de vida. Uhum. E o último tem a ver com as pensões, tem a ver com a capacidade de reforma, de aposentadoria ou não. Então, mas o elemento fundamental é entender isso, que a situação econômica da Alemanha hoje é de recessão, e essa tentativa em que a extrema-direita foi colocando, nós temos que parar com a guerra, isso vai ter um reflexo na Alemanha Oriental, na Alemanha do Leste. Por quê? E aí é importante refletir que esses elementos se compõem todo esse mapa eleitoral. E me desculpe se às vezes eu sou um bocado historiador, trago muitos elementos para a gente analisar o dado, porque o dado por si só não diz nada, Mauro. Acho que é importante trazer esses elementos assim e podemos refletir. Pode avançar, Mauro. Vamos embora. Eu fiz essa lâmina porque, para nós, às vezes, no Brasil, fica um bocado difícil entender o voto aqui na Alemanha. Porque o voto, ele é mesmo tempo que é distrital, ele é misto, ou seja, ele é unipessoal. Então, quando o candidato, quando o eleitor chega para votar, ele recebe 2 boletins de voto, 2 folhas. Numa lá está um candidato, ele vota num candidato unipessoal, e no outro ele vota no partido. E a partir disso faz uma composição. A tendência de um modo geral, é que o voto do partido e o voto do candidato seja coincidente. O que acontecia? E aí que tem os lugares pendentes. Até a reforma eleitoral que teve em 2021, havia os lugares que quando o voto não coincidia, o candidato ocupava um lugar no parlamento, mas isso alargava muito o tamanho da Bundestag. E resolveram encurtar uma lei que esse voto vai ser muito restrito, ou quase eliminado, basicamente. Por quê? Porque na Alemanha, para você adentrar o parlamento, você tem que ter 5% dos votos. E aqui onde se encontra a Sarah Wagenknecht, que a princípio ela fez 4,97, ou seja, por 14 a 15 mil votos, ela não entra no parlamento. E isso é uma questão que vai se abrir aí. Então, porque a outra forma de entrar no parlamento, o partido, o movimento, teria que ter 3 candidatos, pelo menos, que tinham voto direto, ou seja, estava acima dos partidos. Então, estou trazendo essa lâmina para entender a nuance e a diferença. Então, há um voto que é do partido e há um voto... cláusula de barreira, que aqui no Brasil também tem. Né? Eu não sei... Aqui no Brasil também tem, e cada eleição está aumentando aqui no Brasil a cláusula de barreira. Se eu não estou enganado, a cláusula de barreira em 2026 será 5% também. Então, quem não chegar aos 5% fica fora do Congresso. Por isso, aqui no Brasil você está tendo esse processo, por exemplo, a fusão do PSDB com o PSD ou com o MDB, sei lá. Né? Essa coisa do PSOL voltar para o PT. Então você tem ou as fusões, ou você vai ter aqui no Brasil Brasil 3%. Deixa eu ver se a próxima já é 5%. Bom, foi 3% na última eleição. Ou você tem as federações partidárias. Por exemplo, você tem lá hoje o PT, o PV e o PCdoB, é como se fosse um partido só, que é uma maneira do PCdoB, por exemplo, se salvar. Porque se não tiver debaixo da federação partidária, o PCdoB ficaria fora do Congresso, por exemplo. Porque isso, no fundo, Mauro, no caso alemão especificamente, é feito para evitar a fragmentação partidária. E aí, quanto menos partidos você tem, ou pode existir muitos partidos, mas poucos têm assento na Bundestag, no parlamento alemão. E isso facilita a governabilidade. Porque existe um mantra que os alemães adoram a estabilidade. Então, a ideia de que não pode ter, os governos têm que cumprir seu mandato, a ideia de que os governos têm que se manter estáveis. Então, todo esse lema faz parte da justificação desse modelo político. E essa nova lei que entra em 2021, ela vem restringir um pouco mais ainda o assento de candidatos independentes, nesse sentido, é uma maneira de continuar controlando, no fundo, o SPD e a CDU. Pede melhor. Tá mal. Agora vamos para os resultados, Mauro.
Ô, pessoal, se eu estou falando um pouquinho rápido, vocês me reclamem aí no chat, por favor. Mauro, o que eu queria poder, já salientei no início, mas para mim, o fato da coligação, que eles chamam de semáforo ali, que é o SPD, o Partido Verde e o Partido Liberal, Democrático Liberal, o fato deles terem todos caído, porque o que acontece, gente, assim, pense assim, juntou-se para fazer um governo na Alemanha, o PV do Brasil lá juntou o PT e o Partido Novo. Foi isso que fizeram para fazer um governo. Só esclarecer, gente, por que se chamou esse governo que acabou agora, chamava-se Coalizão Semáforo, porque o vermelho do semáforo é o SPD, o Partido Social Democrata, o verde, os partidos verdes, e um amarelo, a FDP, que são os liberais, algo tipo um centrão, né? No Brasil está mais perto do Novo. Mais à direita ainda. Mais à direita, porque ele defende claramente, é o que seria, para quem está em Portugal, nos assiste aqui também, é uma espécie de iniciativa liberal, tá? Esse é o perfil. Claro que a ideia de centrão, para mim é muito complicado, porque no fundo é tudo de direita, né? Só é uma forma de dizer, não, esses aqui são mais flexíveis. Mas então, o que acontece, eu acho que é significativo justamente pelo fato de eles terem mantido a guerra, de eles terem mantido uma agenda de austeridade, e o governo só cai quando o Olaf Scholz decide não aceitar o que o Partido Liberal coloca, que é um aperto ainda mais de austeridade. Assim, tipo, isso que já estava a desgastar muito. E aí eu acho que, do ponto geral, isso é uma coisa importante. Para mim, o fato do Delink, a esquerda, ter crescido muito nessa fase final das eleições, também entra o fato de eles terem enfrentado claramente a questão, quando o Merz decide colocar aquela moção acerca de restringir a questão migratória, que é um mecanismo em que a AfD vai apoiar, e para mim é um claro, digamos assim, ensaio para ver como testar o termômetro. É um pouco do que o Maringoni fala aqui, como bater o pé na porta e testar a conjuntura. Então, mais ou menos fizeram isso. Vamos testar a conjuntura se a gente necessitar de um apoio da AfD para governar. E é isso que eles fizeram. Mas isso também tem uma implicação, Mauro, que é legitimar também o discurso da AfD. E é por isso que eu falo que o Merz é bem mais à direita do que a Merkel, e isso é muito preocupante, porque você vai criando um consenso social de que a imigração é um problema. Então, ela precisa ser combatida. Em Portugal, que tem 2 anos atrás, os partidos da direita não tratavam da imigração como um problema. Não era um problema. Mas bastou o Chega fazer 50 deputados que todos os partidos da direita tratam a imigração como um problema. Então, é este caldo social que constrói, e isso é muito perigoso para quem é imigrante, e a grande maioria são trabalhadores, acaba por sofrer ainda mais assédio laboral, receber dificuldade de documentação, serem presos, ser um discurso securitário muito forte. Claro que a Alemanha tem várias situações lá de fundamentalismo religioso. Isso, com certeza, acaba por agudizar e legitimar esse discurso. Então, para mim, eu acho que a postura que o Delink teve no final, ele, quando colocou aquilo em pauta, foi muito dura. E aí, um outro elemento que talvez seja importante negritar, a capacidade que a Heidi teve de ir para o TikTok, que é uma rede de muitos jovens no mundo todo, né? E ela teve muita força em que ela conseguiu bater de frente com grande parte, digamos assim, do grosso dos candidatos. Tá no mudo, Mauro. Desculpa, eu fecho aqui porque estou tossindo. Como chama a líder à esquerda? É o Delink, né? Inês Vertnichner. E ela foi pro TikTok e deu um maior sucesso, não é isso? Então, é porque ela apostou numa dinâmica de comunicação dos jovens. Isso a gente vai ver depois aí nos dados aí que eu trouxe para analisar o voto por idade. Mas acho que podemos avançar, Mauro, aí, porque que é um pouco do que eu falei aqui, gente, da diferença. Para mim, a União, que está aqui, União, mas no fundo é a CDU, ela não subiu tanto em relação às últimas eleições de 21, foram 4%. A minha questão está muito mais na queda do SPD, que se a gente olhar, foi quase menos 9,3%, foi bastante a queda.
enquanto a AfD cresceu 10, ou seja, duplicou seus votos, basicamente. Então, de um ponto de vista mais geral, penso que é isso. Depois da formação do governo, a gente fala no final, que é um pouco, esse é o debate. Isso é a configuração do parlamento. Ali está escrito que os liberais e o movimento da Sara não ocuparam lugares, porque é isso, com a diminuição dos lugares diretos, vai fixar ainda mais os partidos. Assim, ou você ultrapassa a cláusula de barreira, ou você não entrará no parlamento. É um pouco essa dinâmica que tem sido feita na Alemanha. Mas pode passar. Vamos lá. Não, fala. Aqui é a configuração do voto por região na Alemanha. Então, vamos lembrar aquele canto direito, que é a antiga Alemanha Oriental, né, que você tinha falado, ó. O canto direito está todo azul. Azul é a extrema-direita. Não é isso? Exatamente, Mauro. Ontem, acho que até o Cauê aí de Pernambuco me marcou um vídeo qualquer aí que o pessoal estava falando disso, dizendo que existe uma identidade entre a Alemanha Oriental ser conservadora, ou logo voto na AfD. Então, isso é uma balela. Um pouco do que eu tentei falar naquele encontro anterior, Mauro, que a gente teve aqui, o que existe na antiga Alemanha de Leste, Alemanha Oriental, foi o brutal empobrecimento da população que teve lá, pós a unificação. E isso significa que um processo de desindustrialização, Mauro. Então, todas as dinâmicas dos fluxos de capitais alemães acabaram por ser drenado que tinham lá. Também a migração de vários setores populacionais foram vindo para a Alemanha Ocidental. E essa dinâmica interna fez com que aquelas populações, muito rurais também, do campo, acabaram ficar muito empobrecida. E esse descontentamento é muito claro, ele atinge setores intermédios, mas também os setores jovens. Porque uma das coisas, Mauro, que a gente consegue observar, que quem trabalha com jovens e adultos, as pessoas têm dificuldade de sonhar, Mauro, de construir futuro. Porque se o alemão tinha, enquanto um mantra também social, de que geralmente os filhos tinham uma vida melhor que os pais, isso já não é mais verdade. Sim, acabou. E esse descontentamento, que a gente vai ver também a seguir, acaba por ser drenado, capturado politicamente pela extrema-direita, porque se apresenta com uma certa aparência dentro do sistema, e isso tem várias consequências do ponto de vista, digamos assim, do voto. E aqui eu poderia ressaltar uma coisa, Mauro. A gente está analisando aqui a análise eleitoral. A análise eleitoral é só uma aparência do fenômeno. Existe todo um processo social que antecede isso. Então, isso é só aparência. Então, se, do ponto de vista eleitoral, em que essa é a eleição mais participada da Alemanha desde os anos 90, 82,5%, se não estou enganado, ou seja, é uma abstenção 14%, é muito baixo comparado aos padrões europeus, do modo geral. Isso explica uma certa mobilização social à volta de alternativas. Então, eu acho que isso também é um termômetro importante para nós não perder de vista. Por que tem essa grande concentração de votos da CDU, né, da direita tradicional, do partido do Friedrich Merz, no sul da Alemanha? A zona historicamente onde a CDU sempre foi do ponto de vista eleitoral e organizacional do terreno, foi muito mais forte organizada, e é também a zona mais agrícola, Mauro. Enquanto o norte, Hamburgo lá em cima, é a zona mais industrial, em termos de indústria automobilística, toda a zona mais produtiva do ponto de vista capitalista, o sul é mais agrário. Então, aqui envolve também pensar um pouco como que o voto mais agrário tem um caráter mais conservador. E esse assim, simplificando, tá, gente? É uma das explicações aqui no qual a CDU tem mais votos no sul. Esse gráfico, já que o Mauro colocou em tela, mostra quanto maior a mais intensidade da cor do partido, mais onde ele teve votos. Então, se nós observarmos o que o Mauro perguntou, por que a CDU é muito forte aqui no Sul? Isso é o fator agrário. Se a gente olha para a parte oriental, leste, vamos observar claramente que a Sara teve muito mais votos lá, como o Link teve muito mais votos lá. Agora,
quando a gente observa a AfD, isso fica ainda mais escuro, em termos de cor. Então, a base do Bloco Social da AfD também está na Alemanha Oriental, como a gente tinha reforçado anteriormente. Está no mudo, Mauro. Está no mudo. Do lado da antiga Alemanha Oriental foi onde rendeu mais voto, tanto para a AfD, quanto para Sarah Weingart, quanto para o Die Linke. Exatamente. Quanto para a esquerda. Então, é um pouco do que eu conversava com o Mauro ontem. Existe um setor que não se identifica mais com essa ideia de centro político na Alemanha. A ideia dos partidos tradicionais, isso vai, me parece que ela vai intensificar-se, Mauro, porque as pessoas estão cansadas mais do mesmo. Então, nesse momento, é um pouco do que o Safater fala, em que digamos, a polarização está a crescer, e quando existe polarização, tá? Ela está indo para os extremos, ou seja, quem se apresentar como candidatura muito radical, disposta a mudar o regime político, perdão, ela irá conseguir ter envergadura social. Por isso que eu falei, a eleição é só a aparência de um fenômeno. Enquanto que a base social estiver mobilizada, organizada, pronto para fazer greves, mobilizações, isso tem um reflexo eleitoral. Mas essa articulação só se reflete em partidos que você capturar essa insatisfação coletiva. E aqui que eu acho que é preciso, para quem está no Brasil e nos ouve, entender que essa ideia de que existem os partidos tradicionais vão nos salvar, no fundo é mais do mesmo, as pessoas estão ficando cansadas. E isso é um bom termômetro, vai ficar muito aceso, atento aí, porque eu estou muito preocupado com o Brasil, Mauro, e isso tem muitas implicações. Tá no mudo. Perdão. O que a gente poderia chamar de partidos tradicionais no Brasil nessa altura do campeonato, né? É o PT, o PSD, os partidos do Centrão. Esses são os partidos tradicionais, né, no Brasil hoje. E aí a gente vai ver, aqui é a capital, né? É a capital, é Berlim. Tá. Então, e aqui é uma coisa que contrasta com o sul da Alemanha, que o Mauro perguntou ali, que tem a ver com o voto urbano. O Die Linke, ele venceu em Berlim. Se eu não estou enganado, eu posso falhar aqui, mas eu acho que é a primeira vez que o Die Linke vence em Berlim, do ponto de vista das eleições nacionais. E isso, para mim, é algo que nós precisamos estar atento, enquanto estratégia política, de que forma que a gente vai conseguir sair dos centros urbanos. Isso tem reflexo com o voto mais escolarizado, que a gente vai ver a seguir também. Então, o Die Linke venceu em Berlim. E isso, para mim, é um elemento fundamental para perceber outra questão europeia, Mauro, que a gente não comentou nem na última vez, nem agora, que é a questão da habitação. A questão da habitação, ela é um problema sério na Europa hoje, porque os jovens não conseguem pagar uma casa de aluguel. Não estou falando de comprar, pagar um aluguel. Porque os salários de alto preço dos aluguéis não permitem que as pessoas tenham que viver em quarto, Mauro. E já imaginou pensar isso? Os trabalhadores imigrantes vivem, às vezes, numa casa, 15, 20 pessoas. E isso coloca outras questões de problemas sociais que vão ser, digamos assim, mobilizadas pela extrema-direita. Então, uma das coisas que a extrema-direita usa, um dos motivos das casas ficar caras são os imigrantes que vêm cá. Então, é um absurdo. Então, este voto aqui do Die Linke, para mim, tem uma expressão muito clara no movimento em que se faz sobre a questão da habitação em Berlim. Então, pronto. Agora, sobre a situação financeira, Mauro, eu andei à procura da metodologia, até conversei com um amigo ontem, ele também acho que não encontrou, como foi feito, digamos, este aferimento. Mas eu acho que, enquanto pista para a gente partir e pensar a realidade, ela é importante. Em cima são as pessoas que têm uma boa condição financeira. O que significa isso em termos salariais, não sabemos. Mas vamos concordar que a porcentagem que tem uma boa situação financeira é muito pequena em relação a que tem uma péssima situação financeira. E o que eu poder aqui mostrar é o brutal crescimento que a AfD teve nas pessoas de condição financeira muito ruim. Nos pobres alemães. Os pobres alemães. Então, ela foi 39% dos votos, ou seja, ela cresceu 20%. Enquanto o Die Linke, que digamos, estaria nessa mesma faixa etária, só subiu 3%, foi para 11%. A Sarah, que tinha 0%, porque não existia, foi para 7%. Mas isso, para mim, explica muito
esta captura e o entendimento de uma coisa muito fundamental, Mauro, que eu falei anteriormente. A guerra da Ucrânia está custando muito para as classes trabalhadoras e empobrecidas alemãs, do ponto de vista do custo de vida. Por isso que lá naquele slide que eu mostrei, sobre o custo de vida, sobre pensões, sobre situação financeira, isso vai pesar muito. Então, eles conseguiram capturar essa resposta. E aqui que eu acho, eu vou dizer muito claramente, irmão, a complexidade desse governo pode ser fácil de governar, porque eu tenho uma hipótese, e como será feito o governo, mas eu não sei até que ponto esse nível social vai se manter com pressões, porque aí o Delink vai ser fortalecido, a própria Sara também sai fortalecida. Eu acho que vamos ter muitas mobilizações nos próximos tempos, porque a resposta que a CDU vai querer dar é uma resposta mais neoliberal. É menos impostos para as empresas, possivelmente ter mais emprego, controlar a imigração, ter uma indústria de defesa, e o que mais? Não passa muito disso. Que, em termos de idade, que é outra coisa que eu e o Mauro conversamos também ontem, a juventude, gente, não quer saber mais do mesmo. Olhe para a porcentagem em que das pessoas que têm 18 a 24 anos, ali, se eu não estou me enganando, é na segunda linha. A AfD teve 21% do voto dos jovens, enquanto o Delink teve 25% dos jovens. Ou seja, daqueles 8% lá que o Delink teve, 2% foi tudo de jovens entre 18 e 24 anos. Se formos para a parte de 25 a 34, a AfD vai ter 23%, o Delink 15%. Então, conforme vai aumentando a idade, você vai ver que vai diminuindo. Ou seja, a juventude mesmo, 18 a 24, se dividiu entre a extrema-direita e a esquerda. Exatamente, Mauro. E começou a abandonar os partidos de centro ou centro-direita, né? Aqui a social-democracia e o CDU. Né? E os verdes também perderam muito, né? Perderam muito. Os verdes representam também, e aí uma questão que eu acho que é importante mencionar, os verdes representam na Alemanha, com toda essa tua heterogeneidade, porque são muito heterogêneos, do ponto de vista da geopolítica, são pró-NATO, tudo isso, mas são contra a guerra, do ponto de vista do custo ambiental que tem a guerra, tudo isso, mas é um voto muito intelectualizado, mas é um voto que estaria muito na juventude, porque a questão ambiental, como a gente viu lá, é uma das preocupações dos alemães, Mauro. Então, me estranha os verdes perderem muito voto, justamente porque é uma questão que está muito candente na cultura educacional alemã, a questão do ambiente, da reciclagem, de carros elétricos, pensar os carros elétricos envolve pensar todo o sistema industrial alemão feito no petróleo, né? Então, e isso também reconfigura todo o sistema produtivo alemão. Sim, Mauro. Não, tem uma pergunta da Aline, é que eu vou deixar a pergunta. Aline, segura aí que eu vou colocar a tua pergunta aqui na próxima, tá? Agora, chama atenção, de fato, o seguinte, esse roxinho aqui, que é a esquerda, o D-Link, tá? Ele vai decrescendo muito aceleradamente quanto mais velhas as pessoas vão ficando, né? Então, vocês veem aqui, o grande mesmo deles aqui é de 18 a 24, já tem uma queda boa de 25 a 34, e aí cai muito. A AfD, que é a extrema-direita, esse azul, ela mostra consistência, né? Em todas as idades, né? Ela vai cair só lá em 70 anos ou mais. Esse tem aí, porque esse tem a memória do nazismo. Tem a memória do nazismo, né? Então, e aqui, tanto a social-democracia quanto a CDU, né? Então a centro-direita e a direita, elas vão crescendo ligeiramente quanto mais velhas vão ficando as pessoas, né? É muito interessante esse movimento, muito interessante. Aqui é por sexo, tá? Isso é sempre complexo, assim, mas eu acho que é importante gritar. Aqui, o papel que as mulheres têm ainda, digamos, enquanto uma figura política, se você considerar o SPD como, digamos assim, a esquerda, uma esquerda social-liberal, os verdes, o D-Link e o da Sara, claramente as mulheres têm um papel muito mais preponderante, e isso mostra, Mauro, uma tendência mundial. Existem vários estudos da ciência política que dizem em que está ocorrendo no mundo um processo em que as mulheres estão cada vez voltando em um campo mais à esquerda, ou progressista, em termos estadunidense, e os homens cada vez mais à direita.
Aí vai se colocar um pouco do debate que algum setor da esquerda vai ser anti-identitário, anti-woke, então tudo isso envolve isso aqui, porque os homens estão votando pela direita porque a direita legitima o seu discurso machista, misógino, então isso é uma das explicações, então é só para poder sinalizar esse elemento aqui. Pode Sim. passar. Você tem mais quadros da eleição? Tem. Isso é o mesmo em relação ao anterior, só que o que eu queria poder acentuar aqui é. Então, em cima é mulher e embaixo Embaixo, homem, é isso? exatamente, Mauro. É o mesmo quadro, só que ele está distribuído. Porque eu acho que é importante ver aqui em que o crescimento entre os homens e as mulheres ele só vai ter uma diferença mais substancial em relação ao D-Link. Enquanto a FD vai crescer mais ou menos assim, o que são os homens, o que são as mulheres. Então, um pouco, se dobrou os votos, também parece que dobrou a porcentagem ali. Enquanto o D-Link, claramente aqui, eu acho que é importante sinalizar isso, o movimento feminista tem um papel importante na reorganização política. E não há nenhuma transformação social que não passe pela luta das mulheres, acho que, e a luta antirracista. Então, só queria poder negritar nesse elemento. Aí Mauro, teve com a escolaridade. Gente, peço desculpa, tô um bocado gripado. Então, lá seria a baixa escolaridade, ali seria a média escolaridade, e ali seria a alta escolaridade. Por que eu estou trazendo isso aqui? E o que significa essa baixa escolaridade, também a metodologia não explica. Mas, partindo do pressuposto que são pessoas ou seja, que não têm instrução universitária, que têm uma escolarização técnica, uma formação profissionalizante, o ponto para mim decisivo é que a FD, no baixo e médio, tem uma alta porcentagem de votos, de um brutal crescimento. Isso também nos ajuda a compor e entender que o voto que tem sido incorporado no FD, ele é um voto dos trabalhadores. Isso, para mim, é algo que a gente precisa ter muita atenção, porque uma esquerda que não procura ter relação com o povo trabalhador acaba por ter uma expressão um pouco Delink, que eu volto o elemento novamente. O Delink tem, nos votos intelectuais, tem muito mais voto na alta escolaridade, assim, tem como os verdes, se a gente olhar os verdes ali, em que relação ao FD. O que é essa desconexão aqui? Então, não é só comunicação, tem a ver com o processo de enraizamento político. A AfD, na parte leste da Alemanha, tem feito um trabalho de enraizamento, de construção política, em que não basta você fazer manifestação de 200 mil contra a AfD, e dar respostas concretas. E aí, volta um pouco da nossa conversa inicial, Mauro. Ou nos apresenta uma alternativa antineoliberal, não estou falando nem de capitalista, porque aí acho que é pedir muito para certos setores, mas antineoliberal, em que a gente coloque o povo trabalhador no orçamento, claramente, em que construa um pacto social civilizatório mínimo, ou quem vai dar resposta fácil e mentirosa, mas o tipo de resposta é FD. Porque, no fundo, o que eles dizem assim, tá vendo? A gente vive numa guerra do ponto de vista social. Você encontra uma maneira de se salvar. E nós, assim, aqui a gente se garante que os alemães branco-arianos vão ser salvos. É essa a resposta que eles dão. Então, isso para mim é muito claro, que esse nível de os trabalhadores menos escolarizados, que não têm muito acesso à informação, eles acabam por aderir a esse tipo discurso porque eles se apresentam como uma resposta. De que forma? E a minha pergunta é assim, que eu fiquei a refletir hoje de manhã, um pouco constipado, doente, que eu não consegui nem pensar muito, mas como que a gente vai ultrapassar esse Rubicão, Mauro? Como que a gente vai fazer esse movimento de se aproximar do povo trabalhador, daquele pedreiro que teve aqui, no dia que eu estive há uns dias atrás, denunciando a situação da Petrobras? Como que a gente vai ser popular diante dessas pessoas? Eu acho que isso é uma questão que nos coloca, assim, quanto estratégia política enquanto esquerda, mas é o espaço que eu e o Mauro que defendemos enquanto comunistas. Então, deixa eu te dizer. Explica para nós, que eu acho que é uma questão que não é. Qual
como é que a gente olha para essas forças políticas alemãs à luz aqui do Brasil? Então, por exemplo, eu sei que a social-democracia alemã, o SPD, do Scholz, tem uma ligação histórica com o PT. PT. Né? Acho que tem um traço de equivalência grande entre a social-democracia alemã, o SPD, e o PT aqui. A AfD, evidentemente, bolsonarismo, né? Tem uma ligação forte com o bolsonarismo, né? A democracia cristã, talvez nesse universo, aqui no Brasil, mais gelatinoso, né? Mas aí que vai do PSD, do Kassab, o PMD, o MDB, esse centro aí, vamos dizer assim. E o Die Linke, esse à esquerda, como é que você... A Sarah Weingart não dá para encaixar em lugar nenhum, né? Um negócio meio contraditório, um negócio meio malucão, né? Mas e o Die Linke? Mauro, À esquerda. eu diria que está mais próximo do PSOL, Mauro. Em Uhum. termos políticos do Brasil, pensar o Link, ele tem claramente um perfil do PSOL, é uma organização de tendência, tanto que a Sarah Wagenknecht, ela vem do The Link. Um dos motivos dela sair do The Link é o fato dela colocar a imigração como um problema. Então, eu acho que também essa é uma questão. Mas no Brasil, pensando assim, o mais próximo ao PSOL. É claro que existem setores do Partido Comunista alemão que basicamente morreu e da Liga Espartaquista da Rosa, que foram sendo incorporados do Link por ter, digamos, esse enraizamento institucional e político. Então, é claro que existem comunistas dentro do The Link. Agora, uma coisa que eu acho que também, nesse sentido, é importante salientar, e acho que eu até comentei no último vez que estive aqui, é que na Alemanha, até hoje tem uma lei em vigor, eu até fui procurar ver se tinha mudado a lei, mas a princípio não mudaram, que é, se você é filiado ao Partido Comunista, você não pode ter funções públicas, né? Acho que eu falei no encontro anterior. Então, e isso também criou o The Link, tem uma origem muito mais também na Alemanha Oriental, a base social do The Link vem de lá. Então, eu diria assim, dado todas as diferenças, é mais próximo ao PSOL, Mauro. Acho que é mais próximo ao PSOL. Quer dizer, o PSOL, não esse PSOL agora que está Não, esse, migrando para um PT, né? Para uma linha auxiliar do PT. O não, PSOL, tal como lá no começo, é isso? no começo, o pessoal lá, nos seus raízes, que decidiu, não, a gente vai ser oposição ao governo Lula, não. O pessoal Perfeito, hoje, infelizmente, é um puxadinho do PT, né? É duro dizer isso, mas nem todos lá dentro, mas grande parte viram um puxadinho do PT. perfeito. Tá bom, você tem aqui, deixa eu me ver, mais duas Duas telas para imagens, nós? tem duas Bom, telas. opa. Esse é o Pistorius, que será provavelmente o sucessor do Olaf Scholz. E aqui, Mauro, que eu Não, acho como é que que chama ele? Boris Pistorius. Pistorius. Ele vai ser o sucessor do Scholz no Partido Social Democrata? Exatamente. E aí, o de Costa é o Friedrich Merz. A minha hipótese, Mauro, dada a conjuntura, porque se a Sara entra, como a Sara entra no parlamento, na Bundestag, entra, a reconfiguração política seria muito difícil para formar governo. Como aparentemente, os dados que a gente tem nesse momento, a Sara não entra por 14 mil votos, 14, 15 mil votos, os votos os assentos parlamentares queriam passar irão para o SPD, a maioria deles. E aí faz o quê? A soma dos votos do SPD com a da CDU, CSU, vai dar mais ou menos 329 votos, ou seja, a maioria do parlamento. Então, a hipótese que eu tenho, Mauro, não é que o MES irá fazer um governo com a FD. Eu não acho que nesse momento seja viável na Alemanha. Dado todo o contexto europeu e aí o apoio que o Mansk deu à FD, porque isso é um elemento muito importante na política alemã. É pela primeira vez na história recente em que figuras do fundamentais do Estados Unidos, até o Jenny Vance veio dar lições de morais aqui, lições de moral na Alemanha, tipo, e isso teve muito impacto, então talvez do ponto de vista geopolítico não seja tão interessante. Dado o histórico, o SPD sempre que eles acharam que era possível, eles facilitaram o governo da CDU. Tanto que nos debates, se você assistir os debates, o Merz não bate claramente no SPD, ele bate muito nos shows. Então, e o Pistorius já deu a indicar que se ele for realmente o líder, ele irá apoiar o
Merz no novo governo. Ou seja, o SPD vai fazer mais um giro à direita ainda. Muito provavelmente, ou seja, cada vez mais à direita. Se a América é de direita, o Merz ainda mais de direita, ou seja, ele vai ainda mais à direita. Em nome da estabilidade, em nome do bicho-papão da extrema-direita, porque aí tudo vira justificativa. Se existe a extrema-direita, tudo vira justificativa para nós capturarmos cada vez mais. Então, é um pouco disso que me parece que vai acontecer, Mauro. É interessante que é um movimento simultâneo ao PT aqui no Brasil, né? Você vê, por exemplo, o virtual novo presidente do PT, o Edinho Silva, é um giro ainda mais à direita do que a atual direção do PT, né? Exatamente. Curioso isso. Exatamente. E o último... Curioso. Agora, como é que você compõe maioria? Deixa eu ver, fazer a conta aqui. Se for SPD mais a CDU, já faz sozinho, os dois fazem a maioria, não? Faz 329. Ah, 315, né? Para ter maioria? Então, da maioria. É porque então, o governo SPD mais CDU, CDU mais SPD, sozinho já vai compor maioria. Já vai compor maioria. Se a Sara tivesse entrado, e a princípio parece que ela não vai entrar, aí teria uma mudança substantiva, aí teria que ter 3 partidos. Historicamente, nunca tinha uma colisão de 3 partidos, nunca tinha formado governo, exceto essa última. Então, porque isso era algo novo na Alemanha. E por isso que eu aposto, se eu apostar do ponto de vista assim, uma aposta informada, eu apostaria que seria essa formação de governo, dada toda a conjuntura internacional, o Trump, esses elementos do apoio do Musk em relação ao AfD, acho que tudo isso vai implicar muito na política interna alemã. Tá. Mauro, mas eu queria poder falar uma última coisa que eu acho que... Para encerrar, vamos aqui, tem mais uma questão, né? É isso, que foi alguns dias, a extrema-direita copia Trump. E aqui, qual que é a questão? Foi 8 de fevereiro, ou seja, eu vim aqui no dia 9, não, vim no dia 5. Então, poucos dias eu passar aqui, teve esse evento em Madrid, que é a Fundação de Censo, Mauro. E a aposta do Steve Bannon, desses setores da direita conservadora, é constituir uma internacional neofascista, ou uma internacional de extrema-direita, como que era o nome para isso. E isso é uma preocupação que nós temos que ter muito em vista, que a questão deles aqui, no caso europeu, eles querem, em certa medida, fragmentar a União Europeia, o enfraquecimento da União Europeia, que para muitos europeístas aqui é um drama, para mim não é nem um drama. Mas qual que é o elemento importante aqui? Que essa articulação internacional deles visa não só construir governos, mas construir uma contra-hegemonia social para que se torne hegemônico o pensamento fascista. E isso é uma preocupação que nós não podemos perder de vista de maneira alguma. Ou nós enfrentamos com radicalidade, com muita clareza do que se acontece no mundo, em que a gente fala que a crise do capitalismo é estrutural, não é colocando bandeja que a gente vai curar a crise, é derrubando o sistema e construindo outro. Então, eu trouxe essa última lâmina porque eu acho que é um alerta importante. Eles estão articulados, estão organizados, eles têm um projeto. E nós temos o quê? O que nós, enquanto espaço aqui de esquerda, o que a gente pode construir? O Brasil é um polo importante, é um país continental, que teria tudo para ser, assim como hoje a China com todas essas questões, um grande polo de contra-hegemonia. O que nós temos feito? Né? Então, acho que essa mensagem que eu queria deixar aqui, final, e ficamos atentos à Alemanha, porque a Alemanha tem um péssimo histórico, então, faz parte do meu povo, mas tem um péssimo histórico em relação ao período recente da humanidade. Sim, sim. Não, acho que essa questão da Alemanha transcende muito a Alemanha, essa vitória, esse cenário aí alemão transcende muito a Alemanha, acho que tem uma questão para a Europa e para o planeta todo, né? É isso, eu acho que é importante, principalmente a questão, porque o giro Trump envolve uma reconfiguração geopolítica, Mauro, em que há uma hipótese que o pessoal diz que vai se optar pelas esferas de influência novamente. E isso, como que fica a Europa? Porque, no fundo, a Europa hoje ela é uma vassala dos Estados Unidos. E quando o Merz diz claramente que ele quer fazer o governo o mais rápido possível para se recolocar como grande líder da Europa, que papel que a Europa vai querer compor nessa geopolítica. E essa é uma questão que a gente tem que ficar atento. O histórico colonial europeu está aí para não mostrar a tragédia que foi. Né? Então, acho que são elementos que são importantes, porque hoje, Mauro, existem 100 milhões de imigrantes na Europa. E eu diria para você que 85% são trabalhadores, são de força de trabalho ativo no mercado de trabalho, que vão começar a ser discriminados de forma ainda mais sistemática, vão ser presos, o discurso securitário. Então, acho que são coisas que são muito candentes, que talvez estão um pouco distantes da realidade
em que isso não aparece, mas a imigração aqui é um elemento constitutivo dessa sociedade. É isso aí. Valeu. Valeu, Obrigado, Carlos Hortman, que você melhore aí da sua gripe. Obrigado. Desculpa as tosses, pessoal. É uma alegria Não, conversar foi com ótimo, vocês. foi ótimo. Fiquem Obrigado. bem. Um abraço. Tchau, tchau. Um grande abraço. Tchau.